Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar sobre as leis de Newton. As leis de Newton, 3 para ser mais preciso, são uma síntese incrível de como o movimento dos corpos é regido nesse nosso mundo macroscópico. Essas leis, elas são fundamentais para que a gente possa compreender desde como conseguimos andar até porque a Terra está em órbita em torno do Sol. Mas quem é o gênio por trás dessas leis? Essas leis de Newton foram elaboradas pelo físico e matemático Isaac Newton, nascido em Woolsthorpe, na Inglaterra, em 1642, e que ganhou o título de Sir, maior honraria inglesa, antes de falecer em 1727. Mas todos os títulos, honras e glórias que Newton recebeu não são à toa. Newton é considerado por muitos o maior intelecto que a humanidade já produziu. Graças às suas realizações é que iniciou-se a construção da civilização tecnológico e industrial que temos hoje. Newton tornou-se um mito e o maior símbolo da capacidade humana de compreender o mundo através da razão e de desvendar as leis que até mesmo a natureza estão subordinadas. Sir Isaac Newton, durante sua vida e após sua morte, foi reverenciado por todos, de nobres a pobres, compatriotas e pessoas de outros países. Até mesmo seus principais rivais o admiravam pelo gênio intelectual que possuía. O poeta Alexander Pope, para dar uma dimensão de sua importância na ciência, chegou um dia, parafraseando a Bíblia, a dizer: "A natureza e suas leis jaziam escondidas nas trevas", disse Deus. Faça-se Newton. E tudo foi luz. Fugiria totalmente das nossas ideias discutir a vasta obra que Newton produziu para a humanidade, mas eu vou destacar aqui 3 que são das mais relevantes. A primeira, que o tornou extremamente famoso por toda a Europa, é os seus estudos na área da óptica. A óptica é uma parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. O seu experimento famoso é quando ele permitiu que passasse um pequeno feixe de luz e esse luz incidisse sobre um prisma. Ao incidir sobre o prisma, observou-se numa pequena tela que apareceria todas as cores que formam o arco-íris. Daí Newton concluiu que a luz branca, que vem do Sol, ela é a mistura de todas as cores, que está mais representada pelas 7 cores do arco-íris. É muito fácil também a gente confeccionar um experimento chamado disco de Newton, no qual a gente pinta várias cores, as cores do arco-íris, e coloca ele para girar. Como o giro é tão rápido, faz com que a nossa visão não consiga distinguir uma cor da outra. Daí a gente tem a sensação de que está vendo branco, como pode se ver no experimento acima. Outra grande descoberta de Newton está numa ferramenta matemática poderosíssima chamada cálculo. Com o cálculo, nós conseguimos estudar as funções. Estudar a função é importante porque todas as grandezas físicas, química, matemáticas, elas têm relação com outras grandezas, ou seja, há uma relação de dependência, uma relação de uma em função da outra. E com a contribuição do cálculo, isso mudou os paradigmas do mundo. A tecnologia evoluiu, a ciência evoluiu. Todos aqueles que um dia vai fazer faculdades na área de engenharia, química, física, biologia, matemática, de algum modo vão se deparar com essa área da matemática chamada cálculo, e ela foi descoberta por Isaac Newton. Assim como nos dias de hoje, em que temos que nos isolar em nossas residências devido à Covid-19, na época de Newton ele também enfrentou uma grande pandemia. A peste negra assolou toda a Inglaterra e matou milhões e milhões de pessoas. Nessa época, Newton retornou para a fazenda de sua mãe e lá iniciou seus estudos. Foi nesse período que Newton iniciou os experimentos na área de óptica e o desenvolvimento do cálculo, que já falamos. Mas o que realmente imortalizou Newton foi seu trabalho na hora de desvendar os mistérios do universo. Há uma lenda que Newton estava debaixo do pé de uma macieira e ele observou que quando a maçã caía, ela caía pela mesma razão com que a Lua estava presa à Terra. Newton então percebeu que as leis que regem os fenômenos físicos aqui na Terra são as mesmas que regem o universo. E essa compreensão é imprescindível, pois se Newton conseguisse desenvolver uma maneira de como calcular a força de atração entre os corpos aqui na Terra, ele conseguiria compreender como tudo
é atraído no universo. E aí, graças a esse conhecimento de Newton, que foi possível compreender como todos os corpos celestes estão conectados. E ainda Newton conseguiu demonstrar que as órbitas que os corpos celestes fazem, um em relação ao outro, não era um movimento circular, como se imaginava na época, mas sim um movimento elíptico. Conhecermos um pouco as obras de Newton nos permitirá sonhar com o quão longe podemos ir se tivermos como guia a dedicação, a disciplina, a criatividade, o raciocínio e, acima de tudo, o amor pelo desconhecido. Conhecer suas obras a fundo nos fará ter uma real dimensão do mundo a qual estamos inseridos, nos conectando com algo muito maior, que é o mundo natural.